Em nome aqui dos organizadores, eu quero dar as boas-vindas aos companheiros que viajaram e também aos que não viajaram mais do que os bairros da região, e chamar para compor a mesa conosco o companheiro Moraes, da Federação Única dos Petroleiros da CUT, o companheiro Gilney Viana, meu colega de infortúnio, do Diretório Nacional, o deputado Adriano Diogo, e o companheiro da executiva da CUT, Júlio Turra. Então, já temos credenciados companheiros do PT aqui de São Paulo, naturalmente, mas também de Campinas, Diadema, Paranapanema, Santo André, companheiros do Rio Grande do Sul, de Alagoas, de Minas, da Bahia, do Pará, de Pernambuco, Santa Catarina, Ceará, Brasília. Minas é muito importante, tem evidência, mas e, além disso, companheiros que se identificam pela sua militância no Movimento Negro Unificado, além da FUP, da CUT, e outros que queiram comunicar, à medida que os trabalhos forem dando sequência, a gente vai fazer comunicar. Bem, companheiros, eu acho que se a gente fosse analisar os problemas que a gente tem no Brasil, a gente tem que dar uma vista um pouco maior, em escala do continente, como do mundo, e, claro que a gente teria coisas a comemorar. A larga vitória do companheiro Evo Morales na Bolívia, o resultado, nós podemos dizer que corresponde à continuação da luta pelas mudanças, com a vitória da Frente Ampla do Uruguai, são elementos do cenário, são animadores para todos nós. Mas não sei se o traço da situação mundial é esse. Vocês devem ter acompanhado, a imprensa brasileira não deixou de dar, o significado, por exemplo, decisão do governo norte-americano, do presidente Obama, todo mundo sabe o lugar que as decisões do executivo americano têm na relação de força e escala do mundo, adotou, havia sendo anunciada até o último momento, havia pressões e contrapressões, mas finalmente decidiu enviar mais 30 mil homens para o Afeganistão, com o que isso significa, na medida em que é uma operação que procura envolver os países membros da OTAN, prolonga, né, todo o esforço guerreiro que vinha da administração anterior. É um elemento assim mais notável de frustração de uma expectativa de mudança que levou à própria eleição, nós sabemos, do Obama. E isso nos faz ver que, infelizmente, o que está acontecendo em Honduras, infelizmente, não é um episódio isolado de uma ilha do Caribe. Corresponde ao fato de que, em escala global, apesar da grande crise capitalista, apesar da resistência que existe, apesar de movimentos surpreendentes, como a própria eleição foi do Obama, continua havendo, então, essa política, né, de guerra e de exploração a ferro e fogo. A onda de desemprego no mundo não diminuiu. Tem um cenário particular no Brasil, vou falar isso depois, mas, em escala global, as previsões estão mantidas, né? 35 a 50 milhões de desempregados jamais, assim os números vão ser calculados pela OIT. E, se é verdade que é uma conversa agora de preocupação com o planeta, se pintam de verde a política do Banco Mundial, que eu acho que é uma expressão muito boa, do Eduardo Galeano, propósito da Conferência de Copenhague, pintam de verde a política do Banco Mundial,
para passar a ideia de que são todos responsáveis, logo todos têm que compartilhar os sacrifícios, né, para escamotear, como diz o Galeano, a contradição que existe entre o capital e o trabalho, entre as potências e os países dominados, e continuar, por assim dizer, a política que é a política que está em vigor, a política do mercado que eu fiz referência. Ela atinge o Brasil, né? A questão da defesa da nação, em face da crise, continua colocada. E, finalmente, a questão do petróleo. Tem uma pessoa na mesa que vai, pelo menos uma pessoa na mesa que vai abordar o assunto, mas eu só quero escrever aqui como no rol das medidas de proteção. Ou seja, a nação dispor livremente, de forma soberana, de todos os seus recursos de gás e petróleo, pelo que se representa de autonomia da economia e pelo que isso significa de potencialização na renda para uma política de educação, saúde, criação de emprego e assim por diante. Então, são questões que a gente deveria abordar para uma política soberana. Uma política soberana que é uma política de estímulo ao mercado, ao consumo no mercado interno. E uma política de estímulo no mercado interno implica em reforma agrária. Não é possível continua, depois da promessa que o presidente da República fez, de atualizar o índice de produtividade da terra, mês depois de mês, como o Stefanes, que é o ministro do MDB, não quer assinar, então não tem a portaria. Ao contrário, tivesse uma perigosa situação, onde tramita no Congresso uma nova legislação, promovida pelos ruralistas, que avocaria ao Congresso o controle da questão da produtividade da terra. E como no Congresso são os ruralistas que decidem, então isso tiraria, inclusive, das mãos do próprio governo um instrumento. Bom, são questões sobre as quais a gente deve refletir em vista do fato que de 2009 para 2010 nós entramos num cenário de disputa agora aberta de rumos para o Brasil. Para avançar nas mudanças, não é o peso do PMDB que vai ser possível ser contado. Ao contrário, para isso precisa se desembaraçar desse peso desse acordo nacional. O preço dele, nós vimos durante o PED, né? O partido estava discutindo, mas nacionalmente já estava na imprensa, tem um acordo nacional e tem que abrir mão da candidatura nesse estado, e não sei mais qual outro estado. Acredito que depoimentos a esse respeito vão aparecer no debate, eu não preciso me estender sobre os casos. O que justifica esse apego, né, a essa aliança nacional, que visivelmente é uma coisa para amputar, se não desagregar o próprio PT? Porque o PT vai para a eleição apoiar um candidato e o preço disso é abrir mão dos governos dos estados e das bancadas. Então, o que vai fazer esse candidato se não ficar refém da aliança? É evidente isso. Como chegar a uma Assembleia Constituinte? Primeiro tem que dizer que é uma Assembleia Constituinte soberana. Não é uma Assembleia para fazer o que tem que ser feito, bem entendido. Não é uma Assembleia específica, exclusiva. Se vocês quiserem, eu tenho até aqui o projeto, como uma que está tramitando, que diz explicitamente que fica vedada a discussão de outros temas que não a reforma política. Bom, isso aí significa ficar vedada a discussão da comida na mesa, do salário, da educação, da saúde. E isso não vai motivar o povo. Então, é tão simples quanto isso. Imaginar que o povo vai se pôr de pé para moralizar o funcionamento do Congresso, pela necessidade de ter um funcionamento moral, é desconhecer o que é o mundo real. Mais fácil o povo se pôr de pé para reerguer as instituições, reformular, reorganizá-las de alto a baixo, para permitir que se faça uma reforma agrária, de tal maneira que não sejam os ruralistas que controlem o Congresso, por exemplo, do que ir lá para dizer que o Sarney não pode fazer as nomeações que ele faz do jeito que ele faz, mesmo que a gente condena isso.